Muito boa tarde. Hoje é com alegria que nós estamos aqui, mais uma tarde de aprendizado, mais uma oportunidade de nos conectarmos, através da doutrina espírita, nas leis de Deus. E com isso nós vamos, pouco a pouco, nos melhorando, vamos evoluindo, vamos procurando vivenciar tudo que a doutrina espírita tem nos orientado e nos ensinado. Hoje, com a presença da Valzali, que está todo mundo com saudade dela, tenho certeza. Até falei com ela, vem dirigir a reunião, para matar. Não, quero ficar aqui. Olha lá. Era bom ela ficar aqui, mas tudo bem. Então, vamos fazer a nossa prece para passarmos para o nosso irmão Zé Manuel para fazer a palestra. Deus, querido Pai, Jesus, amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. E que o nosso irmão que fará uso da palavra possa receber a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, nosso irmão Zé Bem, Manuel. meus queridos, nós estamos aí de novo. Hoje eu vou lembrá-los, vou fazer de novo no quadro um gráfico que eu quero que vocês guardem isso para sempre na cabeça. Os 10 mandamentos, o Evangelho de Jesus e 1, 2, 3, 4, 5. A codificação do Espiritismo. Eu quero que vocês guardem isso aqui, porque se não memorizarem, se não tiverem esse sentido do conhecimento das regras de Deus, é difícil, a gente fica perdido, às vezes em meio a lições bonitas, que coisa linda, ouvi uma palestra sobre a caridade, que é amor, ouvi falar sobre bem-aventurados aflitos, que coisa linda, mas você não tem uma ideia, você não está posicionado, você não tem um rumo, você não está seguro. Você ouviu hoje bonito aqui, amanhã você ouve bonito lá, porque bonito, tudo é bonito. Mas não funciona, não causa efeito. Não basta ser bonito, tem que ser útil. É preferível até ser feio e útil do que ser bonito e inútil. Nenhum homem quer casar com uma mulher bonita só porque ela é bonita, se ela é uma tralha por dentro. E, no entanto, tem mulheres maravilhosas por dentro que são feias por fora e que todo mundo gostaria de casar com ela. E para os homens a mesma coisa, né? Então, vejam. Não basta ser bonito, não basta ser gostoso de ouvir, encantador, que maravilha. Eu já cansei, eu tenho 50 anos, não parece, não é de idade, mas de idade tem um pouquinho mais. Mas eu tenho 50 anos de espiritismo ouvindo palestra, aprendendo sempre, mas ouvindo. E essas audições todas, elas às vezes emocionam, às vezes elas encantam, mas nem sempre resolve, porque a gente não tem um rumo. Por quê? Você não está no mundo solto para achar o bonito, você tem que saber quem você é, de onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. Então você tem que ter uma postura. Veja, a humanidade, desde que o planeta existe, desde que a Terra é terra, por aqui, por esse planeta, passam espíritos, inteligências. Inicialmente não eram inteligências, era só matéria incandescente, matéria em revolução e ebulição. Depois disso tudo, esse processamento todo, foi tendo seu tempo, foi resfriando, foi dando condições desse lindo planeta surgir. Quer dizer, lindo aos nossos olhos, porque aos olhos de outros mundos, talvez, as pessoas acham que coisa horrível, coisa horrível. Nós é que vemos esse planeta assim. Até as cores, nós vemos essas cores porque nós temos esse tipo de corpo. Os animais, por exemplo, não vê da mesma cor, do mesmo jeito. Então, na espécie humana, que nós espíritos estamos encarnados, nós vemos as coisas do jeito que nós vemos. Mas não são todos que veem do mesmo jeito. Então, esse processamento de transformação do globo, ele levou bilhões de anos e continua se processando. Todas as intempéries, todas as catástrofes climáticas, os problemas sísmicos, meteorológicos que acontecem hoje, mais suaves, mais leves do que aconteciam há milhares e milhões e bilhões de anos atrás. Mas no início, esse processamento aqui foi permitindo que todo o material que estava antes na galáxia
e que essa galáxia estava antes no universo. Desde o surgimento desse universo, toda essa matéria que estava aqui, ela estava concentrada e evoluindo dentro das suas limitações e possibilidades, ou seja, físicas e energéticas, ou energéticas e físicas. À medida que essas energéticas e físicas começaram a se acalmar, a se assentar, a dar uma condição, como nós estamos percebendo aqui, não tão idêntica, mas já mais ou menos parecida. Tinha antes a Pangeia, quando todos esses continentes eram juntos, vocês veem que um encaixa no outro. Aqui, o Brasil direitinho encaixa na África, aqui, ó. Tá vendo? Se juntar os dois, encaixa. Porque isso foi um continente só, que numa determinada época se começou a se movimentar e se espalhar e dar isso que está aí. Uma série de transformações. Quando essas transformações foram se acomodando, as coisas também começaram a se evoluir na sua superfície, no seu interior, nas suas condições. Foi quando começaram a surgir os elementos orgânicos. Antes eram todos inorgânicos, depois eles passaram a orgânicos. Quando eles passaram a orgânicos, eles começaram a sugar uma coisa chamada fluido vital. E aí que surgiu a vida. A vida surgiu num processo que acontece em todo o universo, em toda parte do universo. Existem pesquisas, existem cientistas comprovadamente idôneos. Até Christian de Duve, por exemplo, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ou o Prêmio Nobel de Biologia e Medicina, em cima disso, em 1974. Veja quanto tempo tem. Em 74, esse cientista fez um trabalho para mostrar que o tônus da vida, ou seja, a poeira cósmica, a poeira da vida que ele chama, ela está em todo o universo. E onde quer, em qualquer parte do universo, que a matéria dê condições, a própria matéria absorve essa poeira de vida, que é o fluido vital que os espíritos nos ensinaram. Então, quando aqui no planeta surgiram os elementos orgânicos, o que são os elementos orgânicos? É a própria matéria que, numa determinada situação, ela tem um tipo de organização diferente da matéria bruta, da matéria inorgânica, aquela que não desenvolve órgãos, não desenvolve uma individualidade e uma reprodutividade por conta própria. Foi o que aconteceu com em determinado momento do planeta. Essa matéria que aí estava se transformou a ponto de sugar a vida, o fluido vital. E aí surgiram as mais diversas formas que nós conhecemos, pelas pesquisas, pelos filmes. Isso foi desenvolvendo e aprimorando. Nesse desenvolvimento e nesse aprimoramento, a inteligência começa a surgir, porque a inteligência é o desenvolvimento da própria matéria. A inteligência é a matéria que evoluiu. Do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia na natureza, porque o arcanjo, o espírito mais puro, mais perfeito, principiou pelo átomo. Então, quando lá na questão, acho que 25, 22 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é a matéria eles dizem, é o liame que escraviza o espírito. E por que a matéria? Por que é necessário? É necessário para evoluir o espírito, a inteligência. E necessário também, dizem eles lá, para intelectualizar a matéria. Então a matéria, o átomo, uma matéria mais simples, ela está sujeita a se intelectualizar. E esse intelecto evoluindo, ele vai passar pelos vegetais, através da vida, ele vai passar pelos vegetais, ele vai mergulhar e ingressar na cadeia animal irracional, até chegar como matéria-prima pronta para ser individualizada e formar os espíritos que somos nós, simples e ignorantes. Dali para frente, nós partimos do zero para conquistar nossa sabedoria. Por isso que, apesar de todos nós termos sido feitos ser absolutamente iguais, absolutamente no mesmo processo, absolutamente com a mesma matéria, nós nos diferenciamos uns dos outros, porque nós temos uns mais tempo do que outros, uns mais observação do que outros, uns mais experiências do que outros, uns somos mais velhos do que outros, nem todo o universo foi criado na mesma hora, no mesmo momento, em termos de inteligência. Então as nossas diferenças, divergências entre povos, entre criaturas, ela está toda no processo da evolução. A partir do momento que nós fomos individualizados, conscientizados, e nos foi concedido o livre-arbítrio, ou seja, agirmos por nossa conta, progredirmos por nossa conta, ninguém pode progredir por nós, somos nós quem progredimos. A partir desse momento,
nós não temos mais nada com esse processamento anterior. O processamento passa a ser nosso, de nós para frente, de nós por conta própria. É por isso que nós nos diferenciamos. Como nas escolas, você vê numa mesma série, de uma mesma escola, de uma mesma turma, você vê vários alunos naquela mesma classe, mas que uns são mais espertos do que outros. Uns tiram notas melhores do que outros. Porque esses que tiram notas melhores, eles são mais aplicados, eles são mais aguçados naquilo que estão aprendendo. Então, dentro de uma mesma turma, você percebe as diferenças. E entre turmas diferentes, mais ainda. Por isso nós todos somos diferentes. Mas não somos tão diferentes a ponto de não podermos nascer aqui e desenvolver o nosso processo aqui hoje. Porque hoje o planeta já chegou numa condição geológica, numa condição material, suportável à vida, capaz de ser organizada como nessa espécie que nós habitamos e que não existia há 1 bilhão de anos atrás. Nossa espécie humana surgiu como surgiram todas as outras espécies. E os espíritos perguntam, mas como? De onde? Já estavam todas espalhadas na matéria-prima do próprio planeta, as sementes já aí estavam. É comum, você olha aquelas montanhas ali, as Catarinas, essas lindas pedras que nós temos aqui, ali para o lado do Vale dos Pinheiros, você olha para lá, depois de um incêndio, pega fogo naquilo tudo, como pegou agora aqui na Cruz, recentemente, pega fogo e fica tudo preto, calcinado. Depois da primeira chuva, aquilo fica tudo amarelo. Dali uns 2, 3 meses, você olha, aquilo começa a estar tudo verde novamente. A vida surge, a vida começa a brotar. E assim também brotou tudo, a vida brotou na Terra, em todas as espécies. E sempre no processo de desenvolvimento da inteligência, da intelectualização da própria matéria que aqui estava. Então, observem, nesse contexto da evolução, nesse contexto do planeta, que também evolui, que também tem os seus conflitos geológicos. Hoje, a Ângela estava me falando aqui que está anunciando muito vento para cá, muita chuva, muito isso, muito granizo lá embaixo, nessa parte do sul. Lembra? Furacão, já estamos tendo furacão, estamos tendo coisa no Brasil que nós não tínhamos. Isso é o quê? Isso é a acomodação, o acerto do próprio planeta. Hoje nós estamos passando por isso porque nós estamos aqui. Essa tragédia de Friburgo, se fosse há 500 anos atrás, não tinha morrido ninguém aqui. Ninguém tinha perdido casa, ninguém tinha perdido parentes, amigos, ninguém. Não tinha nada, pois é. Mas não significa que há 500, 600 mil anos atrás não tenha acontecido tragédias aqui, muito, violentíssimas. Por causa da tragédia, eu comecei a desenvolver um raciocínio que eu comecei a divulgar isso para as pessoas. O pessoal começou, mas eu não tinha pensado nisso. Mas eu pensei nisso. Olha para essas montanhas e vê lá em cima uma floresta. Tem florestas ali para cima do teleférico. Tem aquelas florestas ali para cima. Se tem a floresta é porque tem terra. Mas você vê que por baixo é uma rocha, é uma montanha. Então aquela terra que encharca, depois ela escorre, igual uma geleia numa forma, que você levanta a forma assim, a geleia escorre. Então a chuva demais intensa, ela encharca, como está numa superfície rochosa inclinada, vai chegar a um ponto que qualquer toque, qualquer raio, qualquer descarga elétrica, como vocês viram, em cada lugar teve um ponto de arranque. Ali, provavelmente, muito provavelmente, tenha sido descargas elétricas. Lembram que no dia da tragédia foram muitos trovões e relâmpagos, intensos. Nós nunca vimos isso. Então, em cada ponto que as descargas elétricas com milhões de volts batiam, provocavam naquela geleia molinha, naquela terra já mingau, provocavam o escorrimento daquilo. E aquilo foi escorrendo, foi desmoronando. Aquela terra toda que hoje a gente vê lá em cima, aquelas montanhas ali das duas pedras atrás do São Lucas, lá que soltou lá de cima e fez aquele estrago ali para baixo, não é? Aquela terra, o que continua lá é 10 ou 100 vezes maior do que o que caiu, está lá. Você olha lá, tem aquelas barreiras ainda lá em cima esperando uma nova oportunidade para aquilo descer. Das duas, uma. Ou aquela terra já estava ali, com isso tudo aqui cheio de terra, e isso aqui com o tempo a terra foi descendo, e aquela da montanha ficou lá, por isso lá tem grossas camadas de terra, onde dão as florestas, mas você vê que está em cima de uma rocha,
em cima de uma rocha. Mas lá em cima tem a floresta porque tem a terra. Aquela terra, ou ela ficou lá quando o restante todo da terra que desceu, ou aquela montanha um dia subiu e levou aquela terra em cima. Em qualquer das hipóteses foi uma grande tragédia. Mas por que nós não morremos nessa? Porque nós não estávamos aqui. Por que nós não perdemos parente nessa? Porque a gente não estava aqui. Hoje nós estamos nesse planeta. Tudo que acontecer com ele vai nos atingir hoje. Se acontecer daqui a 30 anos, não vai mais me atingir, com certeza. Eu até botei 30, 60, 97. Claro que não vai me atingir. Eu já estou fora dessa. Mas se acontecer daqui a 2, 3 anos, nós provavelmente, todos nós vamos estar nessa. E daí? E daí que nós não somos daqui. Nós estamos usando isso aqui enquanto podemos. Enquanto ele é lindo, bonito, agradável, nós podemos vir para cá para desenvolver o nós, o eu. Para desenvolver o eu, que é esse que está dentro aí de vocês. Esse é o que interessa. É aquele que manda a mão abrir, fechar, acenar. É esse que dá a ordem. Esse é que sou eu, que é você, que sou eu. Esse é que comanda. E o resto é carcaça. Isso aqui é corpo. Corpo originário daqui. Por isso que nós estamos aqui nele. Para com essa nossa ordem de fazer, de acontecer, nós agirmos aqui. Presos aqui. Por quê? Nós não podíamos estar fora disso e não precisar passar por isso. Poderíamos até, se Deus achasse que sim, se ele tivesse feito diferente. Eu não vou criticá-lo por ter feito assim. Eu às vezes pergunto para ele, por que você me criou? Eu não pedi. Porque eu não existindo, eu não posso ter pedido. E se eu não pedir, por que você me criou para eu estar passando por tudo isso que eu estou passando? Eu não queria passar. Eu discuto às vezes com ele, para chegar a essas conclusões. Por quê? Agora, por que Deus nos colocou aqui? Porque ele fez esse processo. Por que ele me criou? Porque esse é o processo. E eu ainda não posso discutir isso com ele. Eu ainda não tenho condições de discutir isso com ele. Mas eu já estou provocando, eu já estou futucando. Com vara curta. Com vara curta, Deus pode futucar com vara curta, o diabo é que não. Não é? Vocês conhecem o ditado? Não futuca diabo com vara curta. Mas Deus você pode futucar com vara curta, eu estou futucando com o dedo. Eu estou futucando com o dedo, para ver se ele reage. Mas por que ele fez assim? Porque ele fez assim. Essa é a sabedoria dele. Se ele fez uma orquídea assim, como nós encantadamente olhamos para aquela flor, ele fez também o mundo e nós assim. Então por que não encantadamente nós também nos olhamos e vemos que obra da criação? Isso com certeza, isso eu estou fechado com ele. Que obra da criação? Nós somos a obra da criação. Que maravilha, que maravilha. Mas por que nos colocou aqui? Porque nesse processo da perfeição, da sabedoria, da salvação de todos e de tudo, esse é o mecanismo, esse é o mecanismo. Poderia nos ter livrado daqui? Não pela lógica que o Espiritismo nos ensina. Se nós somos oriundos da matéria, que se intelectualiza, nós, uma vez intelectualizados, temos que voltar e enfrentar a fera, enfrentar a matéria, para mostrar que nós que tivemos origem nela, já estamos tão capazes e tão competentes a ponto de enfrentá-la e vencê-la. Foi o que Jesus veio mostrar para a gente, como é que se faz e vence o mundo. Então nós estamos aqui para vencer as influências da matéria, por isso que nós estamos mais para a matéria do que para o espírito. Eu lembro, eu tenho um exemplo grotesco para mostrar isso, é que se aqui surge um cheirinho de churrasco entrando por ali, e por aqui entrando um cheirinho de rosas, lá de cá está meio cheiro de rosa, lá de cá é churrasco, o pessoal senta lá de cá. A maioria. Tem aqueles que já se purificaram, já preferem só o cheiro das rosas. Mas não é a maioria, esses que já se purificaram não são a maioria não. Inclusive tem gente que não come carne, né, porque acha que isso faz um mal. Até pode fazer, a tendência é a gente ir evitando, né? Mas é uma necessidade da própria natureza. Não pensa que quem não come carne é mais santo do que o outro que come, porque o que não come não mata os bichinhos. Não mata os irmãozinhos para comer os irmãozinhos. Eu já vi um discurso desse. O camarada antes do churrasco falando que o pessoal ia comer os irmãos. Opa, então eu não posso entrar aí. Será que vão comer os irmãos da própria agremiação? Ou vão comer os irmãozinhos bois. Os irmãozinhos tem até carneiro, tem até costela de carneiro.
Isso é hipocrisia. A gente está com tanta inveja, às vezes você está lá fora no salão, antes de entrar, com a inveja danada dos outros, vendo o carro do outro, vendo a roupa da outra, vendo o sapato do outro, e, no entanto, não comem carne, para não matar os irmãozinhos. Mata os irmãozinhos, come os irmãozinhos, e muda o espírito e sai daí. Que aqui se come irmãozinho. Aqui se come irmãozinho. É natural. Não come os irmãozinhos humanos, porque nós já passamos dessa fase de comer irmãozinho humano, mas até isso nós já comemos. Já houve a fase da humanidade que se comia irmãos humanos. E eu tive a oportunidade de conhecer um antropófago que dizia que carne humana tem mais ou menos o sabor da carne de porco. Vejam, não foi nem carne de fazão, né? Mais nobre, carne de fazão. Os orgulhosos que minha carne é de fazão. Nada, é carne de porco mesmo. E porco selvagem, porco de lama. Eu já conheci, eu tenho uma assinatura de um antropófago na minha caderneta. Quando eu era criança, fui lá, levado pela igreja luterana, lá no Colégio Cifre, onde eu estudava. Então já passamos essa fase, sim. E aqui se come, irmãozinho. Aqui se come porco, galinha, boi. E não é pecado, não é crime. E nós não temos que estar aí se afastando disso, porque para se passar por puro. Quantas pessoas eu já conheci que saíam com a gente, viajando e tal, era um nojo. Quando a gente ia almoçar, a gente se sentia mal perto da pessoa, porque não tinha que virar alface, talos de aspargos, mas não sei o quê, e fazia na carinha feia quando via chegar o nosso frango, quando vinha chegar a nossa... Cara, para com isso. Você quer ser vegetariano? Seja, não tem problema. Mas não use isso, às vezes, para se ostentar e se orgulhar e se mostrar diferente dos outros. Use o amor, a fraternidade, a gentileza, a educação, a solidariedade para se mostrar, sim, uma pessoa realmente de efeito positivo. E não porque você está comendo verdura, só comendo couve, comendo alface, pode. Faz bem à saúde, faz. Até certo ponto, porque até certo ponto também faz mal. Nós conhecemos uma pessoa que achou que agora ela ia ficar perfeita, pura, e parou de comer carne, parou de comer tudo. Então ela começou a ficar perturbada, porque a carne tem uma coisa chamada adrenalina, que só o animal tem e passa para o ser humano também. Aquelas descargas, quando o animal vai morrer, aquilo tudo tem a ver. E os espíritos disseram o quê? É um pecado, é um crime? Não, vocês ainda estão nessa fase. Na fase nutritiva, vocês ainda estão nessa fase. Mas quem consegue superar, até por uma questão de realmente se sentir melhor. Não comer carne vermelha, comer carne branca, não é que a carne branca tenha menos sangue. Você mata uma galinha, sai tanto sangue quanto você mata um porco, não é? Mas é a mesma coisa, mata um peixe também, sai sangue. Mas o tipo de carne como nutriente é mais saudável, menos agressivo, é menos grotesco. Tudo bem, isso está no processo, mas não é a essência do processo da evolução. Você está num corpo, você pode estar num corpo bruto, mas seja educado, seja fino. Você está num corpo bruto e seja fino, porque você pode ser bruto num corpo fino ou fino num corpo bruto ou bruto num corpo fino. Então, o objetivo, a visão é de nós como espírito, nós como eu, nós como esse que estamos aqui para desenvolver o nosso progresso. E para desenvolver o nosso progresso, nós precisamos nos enxergar, nós precisamos nos conhecer. Quem somos? E para entender isso é que eu faço isso aqui. A primeira revelação, a segunda revelação. Eu quero que vocês observem bem isso que eu exijo que vocês entendam isso. E a terceira revelação. Essa aqui, a primeira, foi Moisés. A primeira foi Moisés. Quem foi o articulista? Quem foi aquele que recebeu, que coordenou? Assim como aqui foi Kardec. Eu vou botar aqui. Aqui foi Kardec. Kardec aqui. E Moisés lá foi mais ou menos o mesmo papel. E aqui foi Jesus. Jesus já foi diferente. Porque Jesus, como dizem os espíritos, foi o espírito mais puro que já esteve aqui. Se ele for o espírito mais puro que esteve aqui, o espírito perfeito, ele já sabia tudo. Jesus não precisou de revelação. Ele foi a palavra de Deus realmente.
porque ele era o médium divino, o médium de Deus. Deus e ele Deus. Enquanto Moisés foi um espírito ainda imperfeito, por isso cometeu várias gafes por aqui, e até por castigo não entrou na Terra Prometida, o que tinha sido o principal objetivo da missão dele. Ele teve que ficar antes, passar o povo para Josué. Josué que entrou, que fez a tomada da Terra Prometida, que aliás, vou fazer um parênteses aqui para contar o que fez Benjamin Netanyahu na ONU agora há pouco tempo. Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, antes de fazer o discurso que ele ia fazer, ele chegou e falou assim: vou contar um caso para vocês. Moisés, quando bateu na pedra e dela tirou água, a primeira ideia que ele teve foi tomar um banho no deserto. Moisés tirou água da pedra, batendo o seu cajado. A primeira ideia que ele teve foi de tomar um banho. E o que ele fez? Tirou toda a roupa, botou do canto e foi tomar um banho. Tomou um belo banho naquelas águas que saíam da pedra por milagre da divindade, por obra do seu cajado. Depois de tomar o banho, Moisés sai para vestir a roupa. E qual a surpresa dele? Tinham roubado a roupa dele. Foram os palestinos. Aí, imediatamente, no plenário da ONU, o palestino protestou, mas nós não existíamos naquela época. Ele falou: pois então está aprovado que aquela terra é nossa, de Israel, não é de vocês, os palestinos. Agora vamos à nossa palestra, disse ele, agora vamos ao nosso discurso. E fez o discurso. Olha que bonito, olha que bonito. Então, veja bem, Moisés, esse do cajado, Moisés foi o da primeira revelação. Kardec foi o da terceira revelação. E Jesus foi o espírito mais puro que já teve. Então ele não trouxe revelação de ninguém, ele fez. É de Deus, mas ele, como espírito puro, não precisou de ser intermediário para fazer o que ele fez aqui. Então ele trouxe a essência da moral e do comportamento, e trouxe a essência da explicação universal. Como ele trouxe? Ele trouxe numa época em que ele não podia dar grandes explicações. Por isso eu quero que vocês olhem para cá e entendam. Vocês e eu, nós estamos aqui nesse conjunto, entendendo esse conjunto aqui e esse conjunto daqui, que são conjuntos evolutivos. Aqui está mais evoluído no entendimento da mesma coisa que foi trazida aqui e da mesma coisa que foi trazida aqui. Mas só que de forma diferente, porque quando essas coisas vieram aqui nesse planeta, a humanidade, nós que tínhamos originado daqui, nesse processamento, estávamos aqui até chegar à espécie humana, nós passamos por essas fases diferentes. Fases, inclusive, de intelecto, de entendimento, de compreensão. Então, o que eu quero que sempre vocês compreendam é que quando a gente estuda a doutrina espírita, não se está negando nada para trás que esteja certo. E nem se está criticando e censurando para trás o que estava errado. O que se censura e os espíritos mandam na missão dos espíritas: combatei e destruir o culto ao bezerro de ouro. O que se combate em termos das doutrinas que vieram para cá são os erros que estão misturados em todas essas doutrinas que vêm desde a origem, que eu devia ter feito essa terra aqui atrás, né? Desde as origens do planeta até agora. Por que tem que se contestar? Por que tem que se mostrar os erros? É para peneirar toda a verdade de Deus, que é a causa primária de tudo isso, de todos os universos, para peneirar o que é realmente de Deus e o que são os equívocos e equívocos que os homens foram enxertando e misturando com a palavra de Deus. Jesus, quando trouxe a essência de Deus, trouxe a essência da alma, trouxe a essência da reencarnação. Quando ele disse para essa alma que ele aqui confirmou,
Sede perfeita, alma, como perfeito é o Pai que está nos céus. Ele não falou isso? Alguém aqui contesta? Isso não está lá nas Escrituras? Não está no Evangelho? Em qualquer igreja cristã do mundo isso está. A recomendação cristã de que nós sejamos perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. Nessa essência da própria revelação cristã, Jesus, além de mandar que a alma fosse perfeita, ele esclareceu para as almas naquela época: ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. E olha o que ele estava já prevendo, já antecipando: a reencarnação. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu estaria vos dizendo. O que é a casa do Pai, se não o universo? E que são as moradas do Pai, na análise do que ele estava dizendo para a morada da Terra? São os mundos habitados. O Espiritismo, quando surgiu aqui, olhem para trás e vejam a sequência. Quando o Espiritismo surgiu aqui, o Espiritismo veio confirmar o quê? O número um, ele veio confirmar Deus, a existência de Deus, não veio negar. No número 2, o que os Espíritos vieram dizer? A existência e a imortalidade da alma. Em que eles contrariaram para trás? O número 3, o que eles vieram dizer? A reencarnação. O que contrariaram para trás? Do cristianismo não contrariaram, porque Jesus disse isso: ninguém vai ver reino de Deus nenhum se não nascer de novo. Por que vão fazer uma ginástica intelectual nisso aí, para dizer que nascer de novo foi o cara que quase morreu e não morreu, aí nasceu de novo? Ou então o cara que achou a igreja, foi para a igreja, agora ele é evangélico, ele nasceu de novo. Quem é que disse? E os que não foram para a igreja nenhuma, não nasceram de novo? Deus iria dar um furo desse? Criar uma humanidade de 7 bilhões de habitantes, 7 bilhões de almas, para botar 2 bilhões nas igrejas e 5 bilhões fora perdido? Deus não ia dar um furo desse com a gente. Não ia dar. Então vejam a recomendação de Jesus: ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. E ele já tinha dito: alma, seja perfeita, como perfeito é o Pai que está nos céus. Como essa alma ser perfeita numa única vida? É o que eu mostro também, eu provoco muito isso na televisão, nesse último programa. Então, eu dei uma outra provocação, porque essa é a nossa tese. É isso que nós temos que entender e passar para os outros. Porque entendendo isso, vocês vão estudar em casa, vocês vão estudar na praça, no parque, vocês vão estudar em qualquer lugar, pensando, meditando. Quando verem uma situação, vocês saberão analisar aquela situação com isso que vocês estão estudando, entendendo, aprendendo. Não é só no centro que se estuda. No centro a gente vem para sair daqui cheio de dúvida, cheio de reflexão, cheio de confusão na cabeça. O mínimo possível, claro. O nosso propósito é isso, é de não causar muita confusão na cabeça, mas é de causar pensamento, sim. Pensamento, sim. Deus existe mesmo? Qual é o medo que você tem de perguntar isso? Nenhum? Como você vai ter medo? Você não tem medo da sua mãe, do seu pai, de casa, por que você vai ter de Deus? Que é puro amor. Ele vai ver que você, esse moleque, está mesmo esperto, ele está me imprensando na parede do infinito, né? No universo. Ele está me imprensando na parede. Ele vai até gostar, isso vai dar certo. Vai olhar para você e falar: essa menina vai longe. Esse menino... Deus gosta disso, que a gente desconfie, pergunte. Nós temos que ser otário, bobo, em aceitar tudo e ficar com medo das coisas, porque os padres estão dizendo, os pastores estão dizendo, porque os budistas estão dizendo, porque os ateus estão dizendo, nada. Se Deus existe para nós, que acreditamos, existe para o ateu que não acredita. Existe para tudo, existe para todos. E se Deus não pode ser associado à injustiça, à crueldade, à maldade, ele só é amor. E qual é o medo que você vai ter de amor? Qual o medo que você vai ter de justiça? Qual o medo que você vai ter de solidariedade, de paz, de proteção? Nenhum. É o caso de Deus. É o caso de Deus. Então, quando ele disse: a alma seja perfeita como perfeito é Deus, mandou, olha, vou colocar. Como eu disse nos programas, estou falando, vocês só têm 2 saídas. Vocês só têm 2 saídas. E eu falo assim para a câmera, e o pessoal em casa se arrepia na poltrona. Só tem 2. Eu falei, e eu falo tão rápido como eu falo aqui, isso é para não desligar o pessoal. Neguinho que liga no meu canal não sai. Quando ele me pega, não sai. A não ser que tenha uma rejeição tão grande, fala, isso tem parte com capeta. E aí desliga logo a televisão ou tira do canal. Mas quando começa a escutar, eu prendo ele, eu não deixo ele sair.
Você só tem duas saídas. A primeira, e começo logo a falar, é acreditar na reencarnação. Ou seja, todas as almas criadas por Deus aqui, estejam no Haiti, estejam na favela, estejam no deserto, estejam no atoleiro, todas elas serão santas. Elas estão hoje nessa situação, mas burilando, preparando, limpando, peneirando o seu próprio espírito, ela própria. Aquele sofrimento não é em vão, não é abandono de Deus, não é esquecimento de Deus. Seria se você acreditasse numa única vida. Então você só tem uma saída, ou você acredita numa única vida, vendo esse mundo mandar todo mundo para o inferno, mais de 90% para o inferno, ou você acredita na reencarnação, vendo esse mundo aqui uma escola, onde todos que estão vão ser santos, todos, ninguém será perdido. Isso não é sensato? Se você fosse o autor do mundo, não faria assim? Ou faria de um modo que a maioria das suas criaturas fossem perdidas? Nunca! Quem cria galinha tem todo o cuidado quando chegam os pintinhos. A granja já está toda desinfetada. A proteção é total, para não entrar muito vento, para não entrar pouca iluminação. É tudo controlado. Até a temperatura. É tudo organizado. Ninguém entra sem não passar antes naquelas caixas de desinfetante para não contaminar a criação. Olha o cuidado, o escrúpulo, o zelo do humano imperfeito com as suas criaturas, com as suas criações. É total. Só Deus, então, não teria esse cuidado, esse escrúpulo, joga todo mundo para cá e deixa se contaminar, e 92% para o inferno, perdido, à luz de uma única vida, todos perdidos praticamente. À luz da reencarnação, todos salvos. Olha, vejam, se essa ideia não fosse de Deus, nós tínhamos que passar para Ele. Nós tínhamos que estar reunidos em cultos para falar, ó Senhor, cria uma oportunidade da gente ser reciclado, como nós fazemos aqui com lixo. Nós já estamos aproveitando o pneu, fazendo asfalto, nós já estamos aproveitando a PET para fazer enfeite do seu Natal, o Natal de Jesus, do seu Filho maior que veio aqui. Por que o Senhor não faz também isso com a gente? Faça enfeite de nós para o céu, ao invés de nos mandar para o inferno, nos jogando aqui numa favela, no Haiti. Nós fomos criados no meio do crime, do abandono, da miséria, da desgraça. No fim, nós fomos desgraçados, Senhor. Não por culpa nossa, que nós não te pedimos para nos colocar ali. A oração não tinha que ser essa? O pedido não tinha que ser esse? As igrejas todas tinham que estar reunidas, revoltadas com Deus. E não dizendo que Ele é amor, que ele merece toda a glória, louvor, merece nada. A luz das igrejas não merece. Porque vê morrer e desgraçar toda a humanidade e não toma providências. Olha como o Espiritismo, prestem atenção aqui, queridos. O Espiritismo não veio negar. Veio mostrar que esse Deus aqui, não é esse Deus daqui que mandava matar. Não é esse Deus daqui que fez um povo contra todos os outros. Esse Deus daqui, à luz dessas explicações, é o Deus de tudo e de todos. Que fez com que os bárbaros e os selvagens lá de trás sejam sábios e perfeitos aqui na frente. No processo da evolução, isso não está de acordo com a bondade e a justiça do Criador? Claro que tem que estar, claro. Vejam o que essa doutrina veio dizer em quarto lugar, que todos os mundos não estão criados inutilmente, mas que todos são habitados das formas mais diversas. Se o espírito é a evolução da matéria, se do átomo ao arcanjo tudo é um processo evolutivo, qualquer planeta está sendo um processamento de almas, ainda que não inteligentes nem conscientizadas, mas como matéria-prima do universo. Todos os planetas. Todos os planetas. E o que disse aqui Jesus? Na casa do meu pai existem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Em quinto lugar, esse conjunto aqui de informações veio mostrar a comunicabilidade que todas as almas têm, essas almas têm e manterão eternamente. Manterão pelo contato do fluido universal, pelo contato do universo, pela composição universal. O universo é uno, o universo é intercomunicado permanentemente, tudo está relacionado e intercomunicado com tudo no universo.
Nós não podemos imaginar. Há 100 anos passados, alguém se falasse em telefone, era uma lástima, era uma coisa de outro planeta. Eu lembro quando o telefone surgiu, até aquele de manivela, aquilo era uma coisa, era uma revelação, né? Hoje, quem não tem telefone celular? Eu até não trouxe o meu para não tocar, mas se tocasse, eu falando quando eu esqueço de ligar, sempre que ele toca eu dou o exemplo. É isso aí, a comunicação dos espíritos. O celular que vocês têm aí pode tocar porque alguém vai ter a intenção de falar com você. Então ele te acerta no celular. Eu lembro até de uma piada assim que surgiu o celular, a mulher tocou para o marido, ele não estava num lugar muito decente, e ele ficou aterrorizado, ele caiu em desgraça por causa daquilo, falou: ô Maria, como soubeste que eu estava aqui? E ele não devia estar lá, aquilo deu uma confusão danada. Assim que surgiu o celular foi uma tragédia na vida de muita gente. Mas vejam bem, hoje a polícia rastreia o camarada pelo celular, e ele não sabe. Esses dias mesmo a televisão mostrou, roubaram o celular, um vigarista roubou o celular de uma mocinha, e saiu pelo mundo tirando fotografia dele, toda a fotografia que ele tirava, sorrindo, ia para o computador dela, e ela mandava para a polícia. Até que ele tirou uma foto dele, que foi comprar uma moto, numa agência de moto, ele tirou uma foto e saiu a placa de uma moto lá atrás, pronto, pela placa da moto pegaram ele. Olha só, isso aí 100 anos passado, como é que você podia imaginar que isso ia acontecer? Mas olha, queridos, hoje nós estamos vivendo isso. Nós que já tivemos medo de mula sem cabeça, nós que temos mais de 60 anos aí, nós já tivemos medo de mula sem cabeça, lobisomem, né? Já tivemos medo de bicho papão, né, Rosali? Nós que já tivemos medo disso tudo, não podíamos imaginar o que nós estamos tendo acesso hoje. Agora vocês imaginem daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos como isso vai estar. Agora nós poderíamos perguntar, mas será que vai estar melhor? Ou será que vai estar pior? Pode estar melhor ou pode estar pior. O futuro dirá. Dependendo de quem? Dos habitantes que estiverem aí. Mas podemos transformar isso num paraíso? Claro. É só encher isso de gente boa. Como ninguém vai encher isso de gente boa, porque o Criador é que está, isso é a escola, quem tem que se transformar em bom somos nós. Mas se nós tivermos bons, como é que vai ser todos os maus ao nosso redor? Não se preocupe, porque os que forem se tornando bons aqui vão caindo fora daqui, Magui, para mundos melhores. Para mundos onde não se sequestra, onde não se estupra, onde não se corrompe, onde não se rouba, onde não se agride, onde não tem guerras. Não é isso que nós queremos? É. E quem nos impede de conquistar isso? Ninguém. Depende de nós. Vamos nos desapegando disso. Vamos nos desapegando disso. Se alguém chegar para você agora ali fora, disser assim: você perdeu tudo que tinha, você vai se desesperar? Você vira para ele e fala: nananina, eu não tinha nada, eu não perdi nada, eu continuo sendo eu. Agora, se você está com a sua felicidade no que você tem, aí pode contar os dias que você vai perder. Hoje você está mais perto de perder do que ontem. Hoje você está um dia mais perto de perder. Se você põe a sua felicidade, se você põe a sua realização no que você tem, você está caminhando para perder isso tudo que você tem. Então nós temos que ter essa consciência de que nós nunca vamos perder nada. Nós vamos deixar de usar, mas para usar outras coisas que sejam melhores, segundo esse eu que não vai perder nada fizer de mim mesmo. Você não pode ser feliz pelo que está em sua volta. Você só vai ser feliz quando você se conhecer e se domesticar. Nós temos que nos domesticar. Se te tirarem o carro e você sentir que te tiraram o fígado, aí você está roubado. Agora, se te tirarem o carro, a casa, os anéis, se te tirarem os sapatos, se te tirarem a vida física, mas não te tirarem a paz, não te tirarem você de si mesma, e nunca ninguém vai conseguir isso, nem Deus, porque a criação é irreversível, nada se perde, só se transforma. Se você então se conscientizar disso, está com a felicidade garantida. Felicidade garantida.
Vai perder o corpo? Vai! Garanto para vocês que vocês todos vão morrer. E por favor, que ninguém morra de hoje para amanhã. Porque uma vez eu falei isso e morreu uma pessoa aqui. E o pessoal falou, você foi falar lá que morreu e morreu. Eu falei, por que ela não foi para a Universal, não foi para a Pentecostal qualquer, para a Presbiteriana, que ela não ia morrer, né? Ia, né? Então pronto, ela morreu, porque nós vamos todos morrer. E eu garanto para vocês que vocês vão morrer. Viu, Marilda? Né? Que não seja hoje, essa noite. Mas lembram? Essa noite virei buscar a tua alma. E medo de quê? Medo de quê? Medo de quem e de quem? Porque vou garanti-los também. Não se afobem, porque se do lado de cá não é tão ruim assim, nós estamos numa situação que não está tão ruim assim, né, Valdir? Morando naquele lugar lindo lá, se é tão paradisíaco assim, do lado de cá, por que do lado de lá vai ser terror? Nós chegarmos lá, vão estar uns futucando com espeto, botando ferro quente na gente. Quem que falou? Aqui alguém faz isso com você? Por que do lado de lá vai ser assim? Nada, porque os maus nunca vão te esperar do lado de lá para te fisgar, não. Por quê? Assim como aqui, eles não estão te esperando ali para te fisgar, porque o seu ambiente é outro. O meu ambiente é outro. Não significa que não tem aqui, na mesma cidade nossa, pessoas pensando em futucar e fisgar os outros, até matar os outros. Mas nós não estamos entre eles. Eles sim, ao saírem daqui, eles vão encontrar esses ambientes deles. De futucar, infernizar e queimar os outros. Mas é o ambiente deles. Não eterno, mas enquanto eles estiverem pensando assim. Agora, o seu é assim? Claro que não. Se alguém chegar para vocês, você quer ir para onde agora? Você vai querer ir para um lugar agradável. Você não vai pensar assim, eu quero que você me leve para o lixo, para o lixão. Quero ir lá para cima, para a BMA, passa o caminhão aqui, eu quero ir junto. Eu quero ser jogado naquelas lixo. Você vai pedir uma coisa dessa? Nada. Então por que medo de morrer e passar para o outro lado? Medo de quê? Se do lado de lá nós vamos encontrar com nossos entes queridos, todos que já foram, olha que maravilha. Sabendo que os que você deixou aqui, você também não perdeu, porque eles também vão para lá. Olha que maravilha. Olha o consolo dessa doutrina aqui, que não veio negar nada dessa, nem negar nada dessa. Só vem esclarecer e negar aquilo que está errado no entendimento para trás. Porque a gente está partindo de um Deus perfeito, de um Deus justo, de um Deus sabedoria suprema, de um Deus amor supremo. Medo de quê? Nem de futucar Deus com o dedo. Não precisa com vara comprida. Pode futucar com o dedo, que ele vai te abraçar. Ele está gostando de você estar fazendo isso. Então você está se libertando. Você está se enriquecendo. Você está formando tesouros na sua alma, em si próprio, que é o que eu estou te falando, não se perde. Podem te pegar e te jogar naquela caldeira da siderúrgica nacional, onde está o aço ali sendo derretido, vão te transformar em aço o corpo, mas você está fora. Como dizem minhas netas, nananina, cara de manina. Então fora disso, fora disso. Medo de quê? Somos imortais. Temos uma origem que é Deus, perfeita, sábia, justa, boa. Estamos aprendendo. Tantas e tantas vezes quanto necessário nós estaremos aqui ou em outros mundos habitados, como o Espiritismo esclarece e como Jesus garantiu, para nós nos livrarmos disso tudo, para nós irmos realmente para mundos melhores. Então eu quero sempre que vocês olhem para aqui, para esse gráfico que eu faço na palestra, para vocês entenderem que nós estamos aqui em estágio de compreensão. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo, olha o tamanho do S, segundo o Espiritismo. Por que segundo? Porque é esse Evangelho explicado à luz da reencarnação, dos mundos habitados e da comunicação dos espíritos. Olha, daqui para baixo, só o Espiritismo esclarece, ó. É a doutrina, terceira revelação, nessa sequência, é a terceira revelação, primeira, segunda e terceira, nessa sequência da terceira revelação, só o Espiritismo esclarece.
Ou seja, a reencarnação, mundos habitados e a comunicação dos espíritos. Aqui o céu e o inferno e aqui a Gênese. Então vejam, nessas 5 obras básicas é que está o Espiritismo. Na realidade ele está todo na primeira. Ele está todo no Livro dos Espíritos. Aqui está todo ele, sintetizado. Aqui ele está ampliado, esclarecido. Essa pirâmide, ou melhor, esse bloco aqui, não é? Esses andares aqui, eles se referem a esse primeiro, a essa base aqui, que é desenvolvida nesses andares de cima, e com isso aqui, a gente esclarece tudo isso aqui e entende tudo isso aqui. Não foi Jesus que evoluiu, não foi Deus que evoluiu e criou agora gente melhor, mais inteligente, não. São as pessoas daqui, da origem da Terra, somos nós, essa civilização, que estamos evoluindo e adquirindo capacidade de entendermos hoje desta forma. Como não se entenderia há 100 anos passado? Como poderia alguém no Rio falar com alguém aqui instantaneamente? Como poderia alguém no Japão falar com alguém aqui instantaneamente? Como poderia alguém na Austrália ser visto aqui instantaneamente? Não se entenderia isso há 100, 200 anos passado. Nós também não entendíamos aqui, nem aqui, o que hoje nós podemos entender aqui. E o que hoje nós podemos observar nesse mundo aqui. À luz de uma única vida, a maioria no inferno por culpa de Deus. Quem quiser, pense assim. É o problema das outras religiões. Agora, à luz da reencarnação, todos que aqui estão, santos um dia. E outros que para aqui virão e continuarão vindo, porque a escola continua. Observe, muitos de vocês aí podem conhecer ainda onde está a escola que vocês fizeram o ginásio. E alguns até a escola que vocês fizeram o primário. A escola continua sendo útil lá. As pessoas que por lá passam vão fazer o primário, vão fazer o ginásio e vão ser mestres. Mas as escolas continuam lá, com a mesma utilidade. Assim é o planeta Terra. Ele continua sendo útil. Nós, os que vão melhorando, vão saindo, vamos embora. E ele vai continuando cada vez com mais gente. E continuando com guerras, com violência, com corrupção. Por quê? Porque são ainda esses alunos mais atrasados, como nós, que hoje estamos envolvidos. Amanhã nós estaremos fora disso. Então isso faz parte do processo. Nada a lamentar, nada a censurar, nada a criticar. O planeta continuará sendo a morada de muitos espíritos que precisam dele, como nós ainda precisamos dele. Não podemos dizer que nós somos espíritas, já conhecemos isso, não precisamos mais dele. Vamos às vezes voltar muitas vezes aí, em situações mais difíceis, em situações de provas, como os mendigos vieram. Vamos voltar, às vezes vão ficar morando debaixo do viaduto e vamos achar 20 mil reais, eu e ela, vamos achar 20 mil reais, vamos ver se nós vamos entregar. Vamos lá e vamos entregar. Passaram na prova, livres disso. Pronto, venham para cá. Vamos para mundos melhores. Hã? Hein? Se eu vi? Ah, vi. Gostei muito quando ele falou, quando perguntaram para ele, como você conseguiu alguma coisa boa nessa vida, no lixo, no lixão, que eles trabalhavam, né? Ele falou, consegui ela. Falou para a esposa, você viu isso? Que lindo, não foi? Legal, né? Hein? Foi. E deu para perceber, se vocês assistiram, eles foram entrevistados, se vocês assistiram, deu para perceber a firmeza dele, principalmente. Camarada que sabe o que está fazendo, sabia a postura, não foi uma coisa assim de igreja, não, dele. Por isso eu digo para vocês, espíritos superiores, passando por aquela prova e foram aprovados. Enquanto os engravatados estão lá roubando na caneta, são mais perigosos, como disse o ministro ontem no julgamento. Os corruptos na caneta são mais perigosos numa quadrilha como eles formaram do que os que atiram e fazem o crime de sangue, os que fazem a quadrilha para matar no tiro. Esses engravatados de caneta na mão dos gabinetes são mais perigosos, matam muito mais gente, destroem muito mais a sociedade. E a gente ainda vê esses homens lá, vão provar a minha inocência. Foi condenado por 9-1, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Provar a minha inocência. Só se for em Marte, não é?
em Plutão, Júpiter, só se for em outro planeta, não é? Podem roubar? Podem. Podem matar? Podem. Pode fumar maconha? Podem. Você vai falar assim, Manel, mas você está cometendo um crime dizendo que pode? Não, pode, mas vai responder pelo que fizer. Vai ser punido pelo que fizer. Punido pelas leis dos homens ou punido fatalmente pela própria consciência que representa as leis de Deus. Onde estão escritas as leis de Deus? Kardec perguntou. Eles responderam, nas vossas consciências. Precisa estar em outro lugar. Você sabe quando está errando, você sabe quando está errando. E Jesus aqui esclareceu muito bem isso. Vê se o que você está fazendo aos outros, você gostaria que os outros lhe fizessem. Eu tive um cliente, não tem muito tempo, que chegou para mim e falou, doutor, só me dá um recibo de 4.000, que eu dou 2 para o senhor, que eu tinha cobrado 2. Só me dá um recibo de 4 que eu vou cobrar do meu sócio, 4, e dou 2 para o senhor e fico com 2. Eu olhei para ele e falei, louco, rapaz, eu nunca faria isso com o seu amigo, porque eu também nunca faria com você. Se fosse ele que tivesse vindo aqui me pedir um recibo de 4 para ficar com 2, e ele me dá 2, jamais eu aceitaria isso. Fico, não, mas é porque eu gastei muito dinheiro. Falei, não, isso é outro problema. Esse não é comigo. Jamais. Falei com ele, você gostaria que ele fizesse isso com você aqui e eu servisse de intermediário? Então como? Como? Isso aconteceu recentemente comigo. Vejam, a ideia das pessoas às vezes é essa. Como você vai se livrar disso? Não participa. Nós estamos no meio disso. Nós estamos cercados e envolvidos por coisas negativas. Mas justamente como prova, para nós nos livrarmos disso. E Jesus definiu isso muito bem. Faça aos outros aquilo que gostaria que os outros lhe fizessem. Eu perguntei para ele, você gostaria que ele estivesse fazendo isso por meu intermédio com você? Eu nunca faria. Você pode dizer para ele que tentou e eu não aceitei. É problema dele. Eu não posso fazê-lo honesto, mas eu tenho a oportunidade de ser desonesto e aí é comigo. Eu não vou ser desonesto, é problema meu. Assim que eu comecei a advogar, me fizeram uma proposta, um negócio de INSS. Você ficar rico em 6 meses. Quando me explicaram, eu achei que era legal. Aí, quando eu comecei a ver como é que o negócio funcionava, começou a encher de gente no meu escritório para assinar papel em branco, opa, mas cortei imediatamente. Teve gente que não cortou. Hoje está envolvida com a Polícia Federal ainda por causa daquela época que eu simplesmente me livrei. Consciência limpa. Consciência limpa. Pode fazer? Corromper? Pode. Pode roubar? Pode. Pode matar? Pode. Livre-arbítrio. Mas o que ensina o Espiritismo? Vai pagar por tudo que fez de errado, e isso é justo. O próprio criminoso, vai entender essa justiça quando ele estiver caído em si e ver que realmente esse Deus que ele não respeitava, não quis saber, é justo, é realmente fiel com ele. Não porque ele dê dinheiro para a igreja, mas porque ele cumpre com as suas obrigações. Então é justo ou não é justo o procedimento que se deva fazer para se preservar a integridade, a honestidade, a solidariedade? Aqui, está na consciência, como disseram os Espíritos, e está aqui no ensinamento de Jesus, fazer aos outros aquilo que gostaria que os outros nos fizessem. Queridos, eu espero que vocês saiam daqui cheios de dúvidas, para nas próximas reuniões a gente continuar esclarecendo, senão eu não vou ter motivo para falar para vocês. Eu acho que vocês sabem tudo. Eu até trouxe um assunto hoje que era completamente diferente disso. Eu quando levanto aqui é que o assunto surge. Mas eu trouxe um assunto muito interessante, até de um e-mail que eu recebi de Portugal, por causa do programa que eles assistem lá, aquele programa de televisão, Terceira Revelação. Então, eu recebi esse e-mail de Portugal, é o Florindo Rendeiro. Muito interessante, sabe? E eu por acaso dando uma revisão, uma olhada num livro lá, eu falei, poxa, achei isso aqui do Florindo, falei, eu vou falar sobre isso, sobre os países menos religiosos. Não era para falar. Mas eu vou só adiantar, porque na próxima eu vou trazer de novo o papel. Sobre os países menos religiosos do mundo, são os países mais civilizados, mais educados, mais pacificados, mais limpos, mais honestos, mais tudo, hein? Olha, os países que têm menos religião no mundo. Aqui, isso aqui é estatística, isso aqui é sério, isso aqui não é chute, não. Então eu ia falar sobre isso para vocês, mas eu vou falar na próxima, eu vou botar aqui, na próxima vocês lembram.
E façam perguntas se vocês quiserem, escrevam. Porque agora nós não temos mais aquela reunião de esclarecer dúvida. Esse mês nós temos 5 até. Mas quem quiser, que tiver alguma dúvida dos estudos, do comentário e tal, faça uma pergunta no papelzinho, coloque na caixinha lá na frente, que aí quando eu vier na próxima reunião eu faço os comentários. Que aí a gente vai interagindo com o que vocês não estão entendendo muitas vezes do que eu estou apresentando.